Então eu quero apresentar o Senhor Daniel e espero que isso ajude a tua vida como ajudou na minha. Então, um aplauso para o Daniel. Bom, também é um prazer estar aqui, né? Poder compartilhar com vocês. Eu diria que sou o mais novo membro da família, né? Da Dorflex, que eu sou um dos mais novos membros, estou chegando hoje. E está um prazer aqui estar com vocês. A impressão que eu tive, né, quando encontrei os dois irmãos e o pastor, nosso amigo, é que eu já conhecia eles há muito tempo, né? A gente se abraçou, sentimos uma alegria muito grande, né? Então deixa eu só rapidamente, há uma palavra de Deus que está no meu coração, que eu vou compartilhar com vocês, mas antes deixa eu só explicar um pouquinho de onde eu sou de Santa Catarina, mas era daqui de São Paulo, estou há 20 anos em Santa Catarina, moro pertinho de Blumenau, mas morava aqui em Santo André. Então, nasci aqui em Santo André, sou andreense da terra, né? E sou descendente de alemão, vovô veio da guerra, fugido da guerra na Alemanha, papai era bebê, ela tinha 1 ano e meio também quando veio, então sou segunda geração, sou descendente de alemão, tanto que meu primeiro idioma foi alemão, em casa só se falava alemão, então antes de aprender português, eu aprendi alemão, com 7 anos, quando eu fui para a escola, tive que aprender português. E vovó é italiana, eu só falava italiano com ela, então eu falava alemão e italiano com 7 anos e não falava português. Então esse é um pouquinho da minha vida, né? A minha família, todos, meu avô, meu pai, papai, vovô, eles sempre foram cristãos. Papai se converteu na Alemanha, vovô se converteu, desculpa, na Alemanha, e papai aqui no Brasil, nasceu já num lar cristão, num lar evangélico. E quando a gente nasceu já dentro desse ambiente. Quer dizer, eu nunca, na realidade, conheci outro ambiente. O ambiente em que a gente nasceu já era um ambiente evangélico cristão. Era de uma família simples, né? A gente era trabalhador, como qualquer um de vocês. Vovô retrofitava máquinas, pegava máquinas de fio, máquinas têxteis, era a especialidade dele na Alemanha, e ele fazia retrofitting de máquina usada, e deixava elas melhores do que as novas. E o pessoal, os fabricantes lá de fora vinham para ver o que ele tinha feito, por que a máquina ficou melhor. E o grande segredo é que ele pedia a Deus sabedoria. E Deus dava sabedoria para ele. A Bíblia diz isso. Quem não tem sabedoria, peça a Deus, que Deus vai dar, né? Então, às vezes a gente erra por não pedir sabedoria. O casamento destrói porque você não pediu sabedoria para viver a dois. A empresa se arrebenta porque você não pediu sabedoria de Deus para cuidar da empresa. Você pensava que ela era sua e não era sua, ela é de Deus, né? Aí até a hora que você descobre que não é sua, aí fala, então Deus me ajuda. Aí entra a intervenção divina, fica tudo melhor. Então eu nasci e fui criado nessa família simples. E quando eu tinha 12 anos, o vovô faleceu quando eu tinha 12 anos, e antes dele falecer, ele me chamou, não sei quantos acreditam no que eu vou dizer agora, né? Mas eu acredito. E ele colocou a mão sobre o meu ombro, eu era um adolescente, e em alemão ele disse para mim, falou que Deus vai te levar em lugares que eu gostaria de ter ido, e não tive oportunidade, e Deus vai levar você em países comunistas para falar de Deus, e vai abrir a tua mente, você vai entender da ciência, e vai aprender, ter facilidade de aprender idiomas. Imagina, eu tinha 11 para 12 anos, era um adolescente, em alemão. Para complicar, ainda isso tudo foi falado em alemão. Se vocês me perguntassem naquele instante se eu tinha entendido o que o vovô falou, eu ia dizer, eu entendi o que ele falou, porque eu entendi alemão. Agora, o conceito daquilo que ele tinha falado, para mim era tudo loucura. Como talvez para alguns de vocês nessa manhã é loucura. Então para mim era loucura também. Eu pensei, vovô está já falecendo e talvez a cabeça dele está confusa. Mas o tempo passou. E foi verdade, eu comecei a ter muita facilidade e me tornei, em 1978, eu me tornei o maior especialista em álgebra booleana. O que é álgebra de Boole? Quem fez eletrônica
Quem fez eletrônica conhece bem álgebra de Boole. E álgebra de Boole, você, com o conceito matemático, você consegue formar um protótipo de um robô, por exemplo. Você calcula um robô com álgebra de Boole. Antes de fazer o protótipo, que é caro, você faz ele primeiro funcionando com álgebra. É impressionante. Só para vocês terem ideia o que é a álgebra booleana. Tá? Boole, porque era um cientista suíço, e ele que desenvolveu essas características. E em 78, um brasileiro tupiniquim, nascido em Santo André, e o primeiro trabalho dele era vender banana na feira. As feiras, eu vendia banana na feira, com 10 anos, naquela época eu podia trabalhar com 10 anos, né? Não era trabalho escravo, hoje 10 anos é trabalho escravo, e as crianças, adolescentes ficam nos games, se acabando na internet com um monte de besteira, e demora a ter responsabilidades, quando consegue ainda ter responsabilidade. Então eu vendia banana, e depois Deus foi abençoando, eu fui estudando, trabalhando, e as portas foram se abrindo, de uma forma tão tremenda, que eu começava a aprender idiomas e em questão de meses já estava falando outro idioma. E eu me lembrei o que o vovô tinha dito. Ele profetizou sobre a minha vida. Então, não sei quantos acreditam, eu acredito e eu sou a prova. Tudo bem, e aí sim foi, eu passei por um teste para 2 vagas para trabalhar na NASA, em Houston, no Texas. Um brasileiro, novamente, do Beniquim, naquela época, 77, 78, eu fui recebido assim lá nos Estados Unidos. O quê? Um brasileiro? Você mora no meio da selva lá. Para andar nas ruas você tem que espantar as cobras. Era isso que eles imaginavam de nós. Era um monte de índio. Então é assim que eu fui recebido lá. Veja, quando eu me matriculei para fazer esse teste, então tinha 5.874 candidatos para 2 vagas. Só 2 vagas. Precisava, os requisitos básicos. Veja, primeiro, dominar matemática avançada. Então, era fazer cálculo com 5 variáveis. Tudo bem? Com 2 já é difícil, você imagina com 5. E com pretensão de chegar a 8 variáveis. Que ia ser usado, a matemática que é usada para calcular força de empuxo das turbinas. Então era exatamente um trabalho que eu ia fazer. Eu ia trabalhar em robótica, né, desenvolver robôs para a NASA e iria calcular força de empuxo, porque quanto maior a velocidade de empuxo das naves, melhor é o número de entradas e reentradas que você calcula em menor tempo. Porque vocês viram a chuva de meteoro. Por que o meteoro não cai aqui enorme? Porque ele não consegue acertar o ângulo de reentrada. Então, a velocidade dele, que ele encontra a velocidade centrípeta da Terra, ele vira um monte de fragmentos. E a mesma coisa aconteceria com uma nave, para ir para a Lua, para ir para Marte, enfim, ou qualquer outro lugar. Então, era candidato nessas quase 6.000 vagas, para 2 vagas somente, e tinha lá um brasileiro tupiniquim que era vendedor de banana no Brasil. Então, essa é um pouquinho da nossa história. E quando o resultado do teste era prova de 1 semana. Teste, das 7 da manhã até as 5 da tarde. Só parava para um lanche, 35 minutos, meio-dia, e voltava, você nem saía de lá, ficava na sala, e depois voltava. Na época que não tinha celular, não tinha internet, não tinha nada disso. Agora é uma maravilha, né? Eu poderia ter tudo no celular, mas não tem nada, não tinha nada disso. Muito bem. E Deus, pelo seu grande amor, cumpriu a profecia do vovô sobre a minha vida, abriu a minha mente de uma tal forma, e eu passei no teste, e dos 2 candidatos, dos 6.000 candidatos, os 2 que passaram foi eu e uma pessoa lá da Finlândia, que também era um cristão da Igreja Batista. Então, os 2 cristãos evangélicos foi que passaram no teste. E quando eu fui recebido na NASA, em Houston, no Texas, o chefe da casa dos cientistas olhou para mim e disse assim: o quê? Do Brasil? Mas pode vir alguma coisa boa do Brasil? Assim eu fui recebido. Aí ele disse assim, estava na minha ficha, que eu era cristão, que eu acreditava em Deus.
Ele olhou e disse assim, ó, não te dou 3 meses para você esquecer esse negócio de Deus e realmente virar um cientista e nem querer saber mais que existe Deus. Quando ele disse isso, o meu compromisso com Deus é tão grande, o meu amor por Deus é tão grande. Deus tomou a minha boca, não era eu, não tinha coragem de falar aquilo. Deus tomou a minha boca. Tem que ser sincero para vocês, eu não tinha coragem de falar aquilo. E eu respondi para aquele homem, a queima-roupa, e disse assim, e eu não te dou 2 meses para você estar adorando o meu Deus e dizendo que só Ele é vivo, só Ele é real e não existe outro além dele. Ele deu uma gargalhada e saiu, se você realmente provar, eu serei o primeiro a dizer que ele é real. E saiu dando risada. Passou-se 2 meses, quando ia cumprir 2 meses, houve um acidente, vocês se lembram da Challenge? Eu estava lá, em 78, que explodiu. E a empresa da qual eu respondia, pelos sistemas de mecanismo de controle dos combustíveis, nós descobrimos qual foi a falha. Quando a força de empuxo da turbina daquela nave, nós tínhamos mudado de 22 mil quilômetros por hora de força de empuxo para 38 mil quilômetros por hora, para melhorar o número de entradas e reentradas na estratosfera. Esqueceram um pequeno detalhe de calcular a mudança de energia cinética nos componentes dinâmicos que unem os 2 combustíveis, o gasoso e o sólido. E a válvula travou aberta e uniu os 2 combustíveis e explodiu, e ninguém tinha resposta ou solução para aquilo. E estava lá o brasileiro do Piniquim, 42 dias internado, ninguém saía, ninguém entrava, todos os pesquisadores. E quando ia cumprir 42 dias, eu estava na porta do meu laboratório, que eu ia sair para ir para um outro laboratório, e aí veio o chefe da casa, olhou para mim e disse assim, cadê o teu Deus? Você não disse que você falava com ele? Você não disse que ele era teu amigo? Quem sabe se você gritar, ele vem te dar a solução? Quem sabe se você chamar ele mais alto, ele vai te dizer como é que resolvemos esse problema? Parou todas as pesquisas, ninguém fazia enquanto não se buscasse essa solução, porque sem uma solução para isto, não adiantava continuar fazendo nenhuma pesquisa para melhorar as capacidades para mandar sonda ou alguma nave para outro planeta. Então, imagina, novamente, ele falando comigo na minha frente assim, eu olhava para o meu pé, tentando enxergar os meus dedos dentro do sapato. Por quê? Porque os meus dedos dentro do sapato começaram a ficar como se estivessem anestesiados. E eu não sentia ele mais no meu pé. E eu ouvindo ele, olhando para ele, ele falando, disse, quem sabe se você gritar, o teu Deus vai te ouvir. E ao mesmo tempo olhando, e nisto, aquilo começou a subir na minha perna, tomar como se meu corpo todo tivesse anestesiado, e chegou na minha língua. Quando chegou na minha língua, eu perdi o controle da língua, e disse assim para ele, hoje mesmo vai vir a solução do céu, e você vai glorificar o meu Deus. O homem saiu dando risada, eu entrei para dentro do laboratório apavorado, disse, o que eu falei para esse homem? Eu não tenho solução nenhuma, eu não sei nem como resolver isso, e agora? Então, eu me lembrei que Deus me deu 2 joelhos. Teu joelho dobra assim, igual o meu? Sabe para quê? Para você ajoelhar, e a gente fica menor. Deus cresce, e você fica menor, e você lembra quem você é. Somos pó perante Deus, mas Ele gosta de trabalhar com pó. Desde a fundação do mundo Ele trabalha com pó. Me ajoelhei e disse, Deus, não fui eu que falei aquilo para ele, não era nem minha especialidade. Imagina, a solução era uma solução na área química, minha especialidade é robótica, doutor e pós-doutorado em robótica, uma área especialista em química. O que importa para Deus? Quando Deus quer trabalhar, quando Deus quer usar alguém, quando Deus quer que o nome dele seja glorificado, Ele está pouco ligando, veja, quem é. Ele determinou que vai usar aquela pessoa e pronto. Vocês entenderam? Não, mas é um vendedor de banana. E daí? Deus olha para você e para mim, Ele não vê como nós vemos as pessoas. Ele já vê quem você será na mão dele. Esse é o grande segredo.
Deus está olhando para cada um de vocês aqui, nessa tarde. Veja, e Ele não está olhando só o que eu vejo. Ele está vendo muito além disso. Quem você pode ser na mão dEle? Imagina Deus podendo trabalhar nos detalhes da tua vida. Aí a Bíblia estava aberta, está na página de Êxodo, e lá tem uma fórmula que Deus deu para o perfumista. Chamou Moisés e chamou o perfumista, porque matava animais, essa era a liturgia da época, apresentar animais, então ficava aquele cheiro de animal morto. Então o perfumista recebeu uma fórmula para fazer o perfume, que ele jogava o perfume para não ficar aquele cheiro de animal morto no templo. E aí Deus disse assim, não foste tu que falaste. Veio um sentimento no meu coração, dizendo, foi Deus que respondeu isso. E aí está aqui a tua fórmula. Peguei, não tinha todos os materiais, pedi, aí foram com caça rapidamente até Israel, buscar alguns dos materiais, e Deus colocou no meu coração que eu não posso usar a fórmula exatamente como está lá, não tem autorização, e acrescentei 2 gotas de betume. Betume, para quem não sabe, é o óleo, é o petróleo sem ser trabalhado. É o mesmo material que foi usado na Arca de Noé, para betumar, para que a água não entrasse. O mesmo material. Então, peguei 2 gotas de betume e montei essa fórmula. Se tornou o lubrificante mais poderoso que existe no mundo. Chama-se bisulfeto de molibdênio, ou MOS2. Ninguém sabe até hoje qual é a capacidade desse lubrificante. E quando colocamos no teste, o osciloscópio pode medir mudança de energia cinética ou potencial até 150 mil km por hora. Quando chegou a 76 mil km, parece que o painel ia arrancar a parede inteirinha do laboratório. O chefe da casa que estava do meu lado, aquele que tinha dito, né, não te dou 3 meses para você esquecer que Deus existe, ele chacoalhava a manga da minha camisa e dizia, quem te deu essa forma? Eu disse assim para ele, foi o meu Deus, veio do almoxarifado do céu, veja, e você pode glorificar, porque Deus existe e foi Ele que me deu essa solução. E lá é assim, quem descobre... E lá funciona assim, quem descobre alguma coisa, pode chamar todos os cientistas, e a gente sai no corredor e é filmado, fica lá no registro, veja... E você pode escolher o que é que vai gritar, o que cada um vai dizer. E aí está filmado, está lá nos registros da história, todo mundo gritando, e ele logo na minha frente, gritando e marchando, cada um no seu idioma. E eu dizia, todos vão gritar, Cristo é vivo, Ele é real, Ele é o único Deus, e Ele está aqui, neste lugar. E está lá registrado para todos saberem que Cristo é vivo, no meio científico, e todos sabem que aquela solução veio do céu, e ninguém sabe até hoje o limite que aquele produto suporta. Se resolveu problemas de pulmão artificial, se resolveu problemas de trem de pouso. Você ouviu nos últimos 15 anos algum problema de trem de pouso travado? Não existe mais, porque não se sabe o limite. Ele é o contrário. Esse produto, veja, o atrito funciona assim, ó, é o peso. Então eu tenho que quebrar o efeito stick slip. O que é? Se ele está parado, o esforço para você vencer quando está parado é maior. Com aquele produto, na hora que você passa nas 2 faces, existe um efeito stick slip. Isso quer dizer, a força que você imprime para ele sair da inércia, ou já quando está em movimento, é a mesma força. E quanto maior a carga, menor é o esforço. Em 1 micron, ele gerou 1.670 lamelas, e as lamelas ficam trabalhando entre elas, e elas não craqueiam. Isso quer dizer, elas não viram fumaça. É uma coisa impressionante, não se sabe o limite até hoje, para vocês terem ideia. E saiu da Bíblia, e foi Deus quem me deu. Está escrito lá, o meu apelido era Gutterization, pesquisador de Deus, porque tudo eu dizia, foi Deus quem me deu. Então, eu digo para todos vocês aqui nesta tarde, há sim um Deus que cuida de tudo. Eu disse para os 2 irmãos agora de manhã, olhando ele sentado lá na mesa junto com o pastor, eu dizia, vocês imaginavam um dia eu estar aqui? Eu também não me imaginava estar aqui. Estou lá em Blumenau já há 20 anos. Por WhatsApp ele me convidou, um dia recebi lá na caixa de correspondência, ele deixou um recado, teve lá.
Olha o que Deus faz. Ele foi lá e não me encontrou. Eu estava viajando. Deus falou, não é agora. Não é agora. E hoje era o dia de eu estar aqui para falar de quem é o nosso Deus. Então, a empresa que vocês trabalham é uma empresa, veja, da qual Deus quer usar ela para a glória do nome dele. Então, você tem a grande oportunidade de continuar sendo uma grande bênção no lugar onde Deus tem te colocado. Eu não tenho dúvida. Ah, mas e a crise? A fase que Deus mais gosta é a fase de crise. Não se assuste, não. Eu estava ali sentado agora, acabei de receber uma mensagem aqui no WhatsApp. Fui negociar com a diretoria da Fiat há 15 dias atrás um problema gravíssimo para um cliente meu lá de Curitiba, e eles não pagavam um valor altíssimo. E aí, na reunião com o diretor da Fiat, Deus me deu sabedoria de como se conduzir. É um valor muito alto. Se eles não pagassem, a empresa ia fechar. 742 funcionários iam ficar sem trabalho. Imagina isso, a empresa ia fechar por causa da Fiat. E Deus me deu sabedoria. E acabei de receber a mensagem agora, está aqui no WhatsApp. O dinheiro foi depositado faz questão de poucos minutos. A financeira dando glória a Deus. Não é nem cristã, mas aí eu falo, dou glória a Deus, ela está dando glória a Deus. Eu já logo escrevi, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Veja, porque foi Ele, para eles saberem que não sou eu, não tem nada a ver comigo, eu só sou servo, nada mais. Deus falou, vai lá, eu vou te dar sabedoria, e você vai negociar com eles, e eu vou quebrar o coração daqueles homens, e eles vão pagar tudo que estão devendo. Veja, já chegou já o dinheiro está todo na conta, veja, para a glória do nome do Senhor. Então, é esse Deus que eu sirvo. Foi esse Deus que tocou no meu coração para estar aqui com vocês, veja, e acredito que é a primeira de muitas. Vamos estar juntos, se Deus assim o permitir e o querer, veja, trabalhando junto. Eu me especializei há muitos anos atrás na área de conformação. Eu fazia cálculo de ferramenta de conformação a frio. Tem muitas peças no mercado que eu trabalhei no desenvolvimento. E também trabalhei no desenvolvimento do Sojourner. Não sei quantos se lembram, aquela sonda que foi para Marte e que soltou aquele robô. Aquele robô chamava Sojourner, tá? Então, aquele robô foi nós que projetamos. Deus me deu aquele projeto. Então, está lá escrito. Eles já perguntaram, como você conseguiu resolver todos os problemas de terreno? Nós desenvolvemos 8 formas do robô andar diferente, em 8 tipos de terreno diferentes, sem conhecer o terreno de Marte. Imagina isso. Sabe como era? Novamente, Deus me deu 2 joelhos. E de madrugada, o sono vai embora às 3 horas da manhã, e aí eu vou de joelho. Mas e o teu doutorado? E o teu PhD, pós-doutorado? Para essas coisas não serve para nada. Agora, a minha fé é tremenda. Por quê? A minha fé vai mover o braço de Deus. E aí, Ele tem o que a ciência não tem. Então eu deixo esse singelo testemunho para vocês. E vou deixar uma passagem bíblica também para vocês meditarem. Vou dar meditação rápida para vocês e para vocês levarem para o seu lar e meditar. Afinal de contas, né? Quem sou eu no meio de tudo isto? Né? O que eu estou fazendo no meio de tudo isto? Né? Por que Deus está permitindo, né, você estar aqui nessa confraternização? Veja só, eu era um estranho até hoje. Não sou mais, não me sinto. Eu estou olhando para o rosto de vocês e é como se eu já conhecesse vocês há muito tempo. Estou aprendendo já a amá-los e vocês vão fazer parte das minhas orações. Tenho 43 anos de casado, tenho 3 netos, 4 filhos, e todos eles moram lá. Só minha filha mora aqui em São Paulo, e minha neta. E todos eles servem a Deus, estão na igreja, adorando ao Senhor, e não tem outra vida para nós. 43 não é um ano, é 43 anos. Com a mesma mulher, tá bom, gente? Tá? Eu tenho 43 com 5 mulheres, é com a mesma esposa. Veja, aprendemos a nos amar. Ela é a minha amiga, esposa, é uma delícia. Veja, ela sabia do horário que eu estou aqui, ela só disse assim, ó, na mensagem: abra sua boca e deixa Deus falar aquelas pessoas que estão aqui.
Olha só que coisa tremenda. Eu li a mensagem, dá até uma força para você. Então, eu deixo essa palavra singela, tá? E só para fechar esse testemunho. Vocês se lembram do voo 402 da TAM? Levantou o voo em Congonhas, logo em seguida caiu. Eu estava indo para o Rio de Janeiro, eu tenho boarding pass até hoje, estava no 4º degrau para entrar dentro do avião. Eu não sei quantos acreditam. Deus falou. Uma voz aqui atrás de mim, eu não conseguia olhar, virar para olhar, não tinha força, e a voz dizia: não entre nesse avião, meu filho. Todo mundo atrás de mim, eu parei no 4º degrau, e aí a voz bradou de novo: não entre nesse avião. Eu disse: olha, as pessoas disseram: o que aconteceu? Eu disse: vou ter que voltar. Apertaram na escada, eu voltei. O piloto naquela época ficava ali no tapete vermelho junto com a aeromoça. Ele olhou para mim e disse: o que aconteceu? Falei bem baixinho no ouvido dele: o senhor acredita em Deus? Ele disse: acredito. Meu Deus falou que não é para entrar no avião. Ele disse: o teu Deus falou? Aí ele zombou de mim: é melhor então você não entrar mesmo. Chamaram a van da TAM, me levaram de volta, peguei o meu carro. Antes de chegar no escritório de volta, parei para tomar um café, que não tinha tido tempo de tomar café, e para avisar o Rio que eu não ia mais para lá. Tinha 36 engenheiros me esperando, que eu ia dar um treinamento numa máquina de inspeção a laser, inspeção de peças a laser, da Metro Engineering, que eu era o representante aqui no Brasil. Muito bem. Nisto, a minha secretária que tinha comprado a minha passagem já sabia do acidente, chamou a assistente social, ela estava indo para minha casa avisar minha esposa que eu estava morto. Tá bom assim para você? Nisso entro eu no escritório. Ela começa a gritar e tocava para ver se eu não era um fantasma. Mas quem tirou o senhor do avião? Eu não sabia de nada, eu não sabia do acidente ainda. Eu disse: o que está acontecendo, minha filha? O que está acontecendo? Quem tirou o senhor do avião? Quem tirou o senhor do avião? Me levaram na sala de marketing, a televisão estava lá ligada, embaixo escrito assim: voo 402 da TAM, e os bombeiros tirando nos sacos pretos os corpos carbonizados das pessoas. 94 pessoas mortas carbonizadas. Enfiei a mão no bolso, tirei o boarding pass, voo 402, levantei as duas mãos para os céus e comecei a glorificar a Deus. Só que Deus não é outro. Teve 2 etapas de nascimento, de novo na crise. Então, não sou um fantasma não, estou aqui em carne e osso como qualquer um de vocês. Veja, estava dando esse testemunho num determinado lugar. Meu filho, meu mais novo, era um adolescente naquela época. Veja, um dos homens que estava lá ouvindo levantou no meio e disse assim: que Deus é esse seu que só tirou você daquele avião? Por que não salvou todo mundo? E eu me preparando, pensando: o que eu respondo para esse homem? Meu filho adolescente de 14 anos se levantou e disse assim: é porque os outros que estavam lá no avião, que Deus não tirou, não estariam aqui hoje falando de Jesus para o Senhor, porque o Senhor tem que mudar de vida e tem que receber Cristo como seu Senhor e Salvador. Veio aquele silêncio. E o meu pai estaria, por isso que Deus tirou ele daquele avião. Meu Deus. Sabe por que eu estou aqui? Porque Deus sabia, quando Ele me tirou daquele avião, que iria me trazer neste dia para falar para todos vocês: ei, há uma vida melhor do que essa que você está vivendo, uma vida na dependência do Senhor. Há 20 anos atrás, depois de trabalhar 9 anos na NASA, na área de pesquisa, quando eu estava fazendo um teste com uma arma que tínhamos desenvolvido, Deus disse assim para mim: terminou teu tempo. Estudei pós-doutorado na Alemanha, nos Estados Unidos, doutor não sei o quê. Veja, você não vai usar mais nada disso, você não vai ser mais especialista de nada disso, você vai agora voltar para o Brasil e você vai depender de mim. Tá bom assim? Já tinha família, já tinha filhos para cuidar, voltei para o Brasil, 9 meses procurando trabalho, não tinha mais dinheiro, nem minha tia tirava cópia do meu currículo, ia a pé pelas ruas do Brás, lá da Zona Leste, enfim, procurando trabalho, saindo de Santo André, porque não tinha dinheiro nem para tomar ônibus. Eu falo 7 idiomas e escrevo fluentemente. Já tinha 2 pós-doutorados nos Estados Unidos e na Alemanha, veja, e 2 doutorados. E eu não conseguia emprego. Você imagina isso? Eu fazia os testes, passava em todos os testes. As pessoas diziam assim: o senhor era a pessoa que estávamos esperando. Só que Deus estava tratando comigo. Sabe o que é 9 meses? É um tempo de gestação. Eu estava sendo gerado de novo para aprender a confiar não no que eu era, não no que eu pensava ser,
não no que eu tinha estudado, mas aprender a depender de Deus. Quer saber? Eu não quero outra vida além dessa. Desde então, aprendi a depender de Deus. Quando cumpriu 9 meses, Deus abriu uma porta de trabalho e cuidou de mim e tem cuidado até hoje. Tem cuidado até hoje. Eu não procuro emprego, eu não saio atrás de trabalho com obra missionária. Fui durante muitos anos traficante de Bíblia. Não se assusta não. Eu era traficante de Bíblia. Eu entrava, levava Bíblias em países comunistas. Fui preso várias vezes. Me espancaram. Eu tenho uma costela afundada, porque bati uma coronha do fuzil para quebrar as costelas, para dar hemorragia interna e me jogar de volta no país do qual eu tinha vindo e morrer de hemorragia interna, não dando tempo de ter o cuidado médico. E Deus me guardou. Eles batiam o fuzil, eu não sentia dor. Eu não sentia dor. E eu glorificava a Deus. E aí era para ficar com ódio daquele país. Eu amava mais ainda aquela gente. Se vocês pegarem na internet, no YouTube, quando o trator está batendo no muro lá na Alemanha para cair o comunismo, você vai ver um homem com um bigode, sem cabelo quase nenhum, veja, com uma Bíblia na mão, eu levantado com a Bíblia assim, dando glória a Deus. Veja, fui o primeiro a passar em cima dos escombros do muro e entrei correndo e comecei a falar de Jesus. E eles traziam gente de ônibus na praça principal de Berlim para mim falar de Jesus. E eles diziam assim: vai lá, tem um homem com um livro, veja, da capa preta. Quando ele começa a falar do Deus dele, o Deus dele se coloca do lado dele e a gente sente uma paz como nunca sentimos. E eu falava do meu Jesus, do meu Jesus. Não sabia o meu nome, mas sabia o nome do meu Deus. É sobre esse Jesus que eu vim falar para vocês aqui nessa tarde. Repense a sua vida. Repense. Como é que alguém deixa 2 PhD, doutorado? Eu respondi pela Universidade de St. Louis, nos Estados Unidos, durante 9 anos a nível mundial sobre a cadeira de robótica. Imagina isso. Fizeram o convite no ano passado para ir para lá de novo e assumir toda a cadeira de robótica da universidade com salário. Não é o que Deus quer mais para a minha vida. Não, o dinheiro não me encanta. Para quê? Por quê? Porque quando você aprende a viver do cuidado de Deus, você não quer outra vida. Porque você sabe o que realmente é viver uma vida de felicidade. Felicidade não é o dinheiro. Felicidade você não ter bens, não é ter bens materiais. Felicidade não é nem ter saúde, nada disso. Felicidade é conhecer a Jesus como seu Salvador, como Rei da sua vida. Nada dessas coisas tira a tua felicidade. Pode não ter dinheiro nenhum. Sabe quem cuidou de mim esses 9 meses? Foi Deus. Acabava o alimento e Deus disse: não pede para ninguém, eu vou cuidar de você. Aí alguém ia fazer compra da comunidade, nunca dissemos para ninguém que estávamos passando dificuldade. E Deus falava com aquela pessoa, comprava o dobro, e a pessoa toda acanhada disse: olha, eu sei que o senhor não precisa, senhor Daniel, mas Deus falou que era para comprar e trazer para o senhor. E não tinha mais nada para comer, veja, e entrando aquele alimento, enchia novamente a despensa, e a gente com as 2 mãos levantadas, eu e minha esposa, e glorificando a Deus e dizendo: só tu és Deus e não há outro. É sobre esse Deus que eu vim falar nessa tarde para vocês. E deixa um versículo que é fantástico. Estava falando ele para o Sérgio agora há pouco, quando ele veio no carro comigo. É Filipenses capítulo 3, o versículo 13 e 14. Depois, se quiser, anota e leia lá na sua casa. Mas diz assim, olha, o apóstolo Paulo, ele tinha sido perseguido, ele tinha sido roubado por pessoas que ele confiou, enfim, passou por situações tremendas. Até os próprios discípulos também o rejeitaram, o perseguiram. Ele passou por tudo isso. Quando chega lá em Filipenses, ele já está preso, esperando o julgamento, ia ser morto, provavelmente, ele não imaginava. Depois houve uma profecia dizendo que ele ia sair de lá, ia ser morto. Muito bem. Aí ele diz assim, olha só, preso, tinha sido traído, pisado por um monte de gente, não tinha motivo suficiente para ter revolta, não é verdade? Talvez você está aqui e diz: eu tenho motivo suficiente. O senhor não conhece a minha história, seu Daniel. Eu tenho motivo suficiente para ser revoltado. Eu tenho motivo suficiente para me vingar das pessoas. Bom, o apóstolo Paulo, pense bem, tinha um monte de motivo. Roubaram até o material dele, que ele fazia tenda. Veja, construíram, roubaram tudo. E ele confiou nas pessoas. Imagina.
Sabe o que ele fez? Ele faz a seguinte oração na cadeia. Diz assim: não que eu já tenha alcançado. Na tradução no original, diz assim: olha, eu não sou perfeito. Que maravilha quando a gente reconhece que a gente não é perfeito. Aí o braço de Deus vai se mover. Pode reconhecer, nenhum de nós somos perfeitos. Perfeito é só Deus, ninguém mais. Ele reconheceu. Diz: não que eu seja perfeito, eu não estou pronto. Mas uma coisa eu faço. Ele diz: mas uma ação eu tomo. Que ação? Por quê? Você acha que é por acaso que você está ouvindo essa palavra e esse testemunho nessa tarde? Não. É porque Deus está te confrontando a forma no que você crê e te dizendo: tem uma vida melhor do que esta que você está vivendo. Deus está te confrontando. Para quê? Para que você tome uma ação. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele tomou uma ação. Eu não vou ficar aqui lamentando, não vou ficar aqui chorando que me roubaram, não vou ficar aqui que me perseguiram, não. Não vou ficar aqui que destruiu isto, destruiu aquilo, e não deu certo isso, não deu aquilo. Ao contrário, o que eu vou fazer? Eu vou tomar uma ação. E qual é a ação? Aí ele diz: olha, esqueço-me das coisas que para trás ficam. Tem muita gente naufragando no casamento, na vida financeira, na vida espiritual, na vida física. Por quê? Porque tem cordas amarradas do passado. E até hoje não sarou do passado. E ainda vive o passado. Ah, mas olha, mas isso fizeram, aconteceu. Em nome de Jesus, Deus te trouxe aqui para te dizer que o teu passado foi tratado, ele já foi sarado. Deus sarou o teu passado. Está na hora de esquecer. Então ele diz: ó, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Olha que vantagem. Se você não fizer isto, você fica com amarras na tua vida. Você nunca consegue ir para o novo. Você nunca consegue sair desse porto, porque está lá amarrado o teu barco da tua vida. E fica sofrendo porque não consegue se atirar para o novo, e fica sofrendo pelo passado que não fica te amarrando. Viram só? Então, receba essa palavra profética nessa tarde. O teu passado já foi sarado pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. E o que ele quer fazer? Ele quer simplesmente te mostrar qual é o futuro que ele preparou para você. Foi assim que ele fez comigo. Imagina, quem quer abandonar uma vida na área de pesquisa? Eu cheguei a nível pesquisador 3. Não tem a porta na NASA que não abria com o meu crachá. Imagina isso. Podia entrar em qualquer lugar. Eu podia participar de qualquer tipo de pesquisa. E Deus disse: terminou o teu tempo aqui. Te trouxe aqui para dizer para esses homens: veja, que eu sou Deus e não há outro além de mim. Num laboratório pesquisava, por exemplo, sobre o equilíbrio das nuvens. Calculavam pela força da gravidade, pega 9,81 metros por segundo ao quadrado, e pega a força ou a velocidade centrípeta da Terra. A explicação científica é a seguinte: as nuvens, por esse equilíbrio, e a quantidade de água ou de líquido que tem nela, uma nuvem que está se preparando para uma chuva ou para uma tempestade, chega a 1.600.000 toneladas. Tudo bem? Está em cima da tua cabeça, da minha. Quer saber? Você calcula? Pela física não tem resposta. Por que ela está àquela altura? Ela deveria estar muito mais baixa e já derramando toda a água. Estavam pesquisando, tentando descobrir. Nós mapeamos nuvens pequenas que não tinha água quase nenhuma. E aí nós dizíamos pelo cálculo que ela vai desaparecer e não vai desaguar. Ela andava poucos quilômetros, aí desagava uma quantidade de chuva que a gente calculava e não tinha aquela água lá dentro. E aí? Muito bem. Aí eu estava lendo a Bíblia, o livro de Jó, diz assim: porventura, não é a mão do nosso Deus que segura as nuvens no céu e as abre quando quer, e derrama da sua água sobre a terra quando quer? Eu ampliei o versículo, fixei na porta do laboratório. Nunca mais se pesquisou em lugar nenhum na terra sobre esse assunto, porque a resposta é a mão de Deus que segura a nuvem. Ele leva ela para onde quer, ele derrama a água onde ele quer, e ele faz como ele quer. Você pode glorificar Deus, porque é esse Deus que eu vim falar aqui nessa tarde para você. É esse Deus. Quer saber mais ainda? Quer saber? A coluna de ar, 10,33 metros de H2O, não tem resposta científica por que a energia centrípeta, veja, ou a velocidade centrípeta não joga praticamente toda essa coluna fora, porque não tem capacidade da aceleração da gravidade atrair o ar e manter ele aqui. Não tem resposta científica.
fantástico isso. Aí você vai na Bíblia, a Bíblia diz assim, que Deus mantém o ar nesta terra para que todo ser vivente possa respirar e não venha perecer. Ninguém mais pesquisa sobre isso. A resposta está na Bíblia. Ei, você pode não acreditar em Deus, mas sem Deus haveria um desequilíbrio neste mundo e neste universo. O equilíbrio é Ele, é a presença dEle aqui. Ele é real, Ele é verdadeiro. Sim, eu sou uma pessoa do mundo científico que acredita piamente em Deus, porque eu tenho visto Deus trabalhar. No mínimo, imagina você orar por uma pessoa na Tailândia, dentro da cadeia. Eu fui preso porque eu estava pregando o Evangelho, e levaram uma menina de 18 anos morrendo de leucemia no último estágio. No último estágio, acabou, não andava mais, no colo, a mãe trouxe no colo. Eu passei a minha mão dentro dos ferros da cadeia, fui preso porque eu estava pregando o Evangelho. Fiquei uma semana na cadeia. Eu saí de dentro do salão da igreja, algemado pelo policial federal, e me levaram para a cadeia. E lá eu falei de Jesus, porque encontrei um monte de gente. Encontrei gente que falava francês, preguei em francês. Encontrei gente que falava alemão, fala alemão, preguei em alemão. Pessoas se entregaram para Jesus. A alegria dentro da cadeia. O chefe da delegacia falou: tirem esse homem daqui, porque ele está contaminando a minha cadeia e não quero mais aqui. E eu saí glorificando a Deus. Quando eu toquei a mão naquela menina, a menina foi curada de leucemia. Eu não faço nada, eu só sou servo. É o meu Deus que faz todas estas coisas. É porque eu acredito que Ele é real, que Ele é verdadeiro. E é esse Evangelho que eu vivo. É esse Evangelho. São coisas tão impressionantes. Eu moro numa cidadezinha, Timbó, é do lado de Blumenau. Quando eu cheguei lá 20 anos atrás, tinha 9.000 habitantes. E eu comecei no hospital a orar pelos enfermos, e Jesus começou a curar os enfermos do hospital, que estava lotado e não tinha mais vaga. Sabe como é hoje? Quando começa a ficar lotado o hospital, o prefeito manda a ambulância ir direto na porta da minha casa. Às vezes é 4 horas da manhã, a ambulância encosta lá com alguém, veja, para morrer. Os vizinhos todos acordam, já sabem. E aí, querem que leve o doente lá para tua casa? Eu disse, não. Veja, pode deixar, nós vamos lá dentro da ambulância. Minha esposa já traz o óleo para ungir. Eu entro dentro da ambulância e nós oramos, e o enfermo sai curado para a glória do Senhor. Os vizinhos batem palma. Eu disse, pode glorificar o meu Deus, foi Ele que fez isso. Timbó, uma cidadezinha desse tamanho. Sabe por quê? Porque Deus ama aquele que toma ação. Não adianta só ouvir e não tomar nenhuma ação. Se você se conformar com a vida que você está vivendo, veja, essa é uma decisão sua. Agora, sabe quando o braço de Deus se move ao nosso favor? Quando você diz, não, se tem esta vida, então eu quero viver essa vida. Deus não ia me trazer aqui sem nenhum propósito. É porque tem pessoas que vieram aqui e que estão aqui porque estão pedindo a Deus algo novo. E Deus tem algo novo para a tua vida. Receba essa palavra profética sobre a tua vida, sobre a tua casa. Eu não ia sair de Timbó, deixar minha família. Trabalhei outros dias, veja, estou cansado, como qualquer um de vocês. Veja, podia ter dito, não, eu vou embora para casa. Vou embora ontem. Não, estou aqui o dia inteiro, à disposição, vou chegar tarde da noite em casa, mas com as minhas forças revigoradas. Se um de vocês tomarem uma decisão para sair daqui diferente do que vocês chegaram, já valeu a pena ter estado aqui. Já valeu a pena. Eu gostaria de fazer uma oração por vocês. Vocês podem ficar em pé? Fiquem em pé. Fazer uma oração por vocês. Se alguém quiser, por decisão própria sua, e a meu convite, sair do seu lugar e vir aqui, eu com você aqui. Pode vir aqui, eu oraria com você aqui. Alguém que quer vir aqui para mim orar por você, juntamente com você, então, se você quiser fazer isso, então vem aqui, filho, vem aqui. Isso. Aí você vindo, você encoraja os seus amigos, né? Se a palavra que foi dita aqui nessa tarde tocou a tua vida, isso, vem. Pode vir aqui bem pertinho de mim. Eu faço parte agora dessa família. Chega? Bom? Vocês não vão ficar livres de mim, né? Faço parte dessa família. Isso. Deus trouxe vocês aqui nessa tarde, viu? Deus trouxe vocês aqui nessa tarde. Mais alguém? Mais alguém que quer vir? Que vir? Sinta-se à vontade. Somos uma família. Não é verdade? Se a palavra tocou o teu coração, tocou a tua mente, sai do seu lugar.
Tenha coragem, saia do seu lugar. Ah, mas vão estar me olhando. Estão me olhando também. Estão olhando para mim também. Melhor é quem vai estar olhando para você, é o céu. O céu está olhando para você, que você está tomando uma decisão. Que bom, pode vir com lágrimas, viu? Deus recolhe cada uma dessas lágrimas aí, né? E te dá um novo parecer de vida. Viu? Te dá um novo parecer. Eu digo novamente, eu não viria lá de Timbó. O Sérgio, viu, senhor? Eu não viria de Timbó se eu não acreditasse no que eu estou falando. Eu acredito no que eu estou falando. Vocês querem saber? Tem testemunhas, mais de 20 testemunhas. Eu pregava o evangelho de madrugada em Santo André, num bar onde ficavam os traficantes e prostitutas. E um dia eu entrei naquele bar, junto com os jovens, para pregar o evangelho. E o dono do bar e um senhor que estava sentado ali no banco, eu comecei a dizer, olha, eu vim aqui para falar do sangue de Cristo que foi derramado por vocês. Ele era um bandido, tinha um 38 na cintura, puxou o 38 e deu 2 tiros a queima-roupa no meu peito. Os jovens pularam em minha direção para me segurar, porque não, ele vai estar morto, ele vai estar morto. Eu abri o paletó para ver o buraco das balas e não tinha buraco de bala nenhuma. E quando eu me afastei, a parede que estava atrás, as 2 balas cravadas na parede. E o homem gritando, que mão é essa na tua frente? Que mão é essa? Eu disse, é a mão do meu Jesus que morreu na cruz por você e derramou sangue por você. Ele me entregou o revólver. Amém, ele tinha uma 765 carregada, me entregou. Veja, ele disse, eu quero esse Jesus. Recebeu a Cristo como seu Senhor. Hoje ele é pastor de uma congregação lá na Assembleia de Deus em Santo André e serve ao Senhor para a glória do nome do Senhor. Ei, há uma vida diferente do que esta. Eu não vim aqui perder meu tempo. Eu vim falar de um Cristo que eu conheço, de um Cristo que me ama e que cuida dos detalhes da nossa vida, se você quiser. Para que viver a ansiedade? Olha aqui as mulheres, olha aqui. Fizemos um teste com mulheres e com homens, colocamos a medição com sensores na mente, na cabeça de mulheres e de homens, e medimos o número de sinais elétricos de homens e de mulheres. E descobrimos que as mulheres pensam de 5 a 8 vezes mais do que os homens. Só tem um detalhe. É por isso que você envelhece mais rápido. Você é muito mais ansiosa, tem muito mais ansiedade. Veja, nem terminou o dia de hoje, você já está sofrendo pelo dia de amanhã. Terminou de fazer o almoço, tua família está comendo o almoço, você já está preocupado com o que vai fazer na janta. Sim ou não? Me ajude, mulheres, não é assim? Primeiro, boa notícia, foi Deus que te fez assim. Só tem que transformar isso em bênção. Em vez de transformar isso em ansiedade, em angústia, transformar isso em esperança. Na hora que você saber quem é o teu Deus, que você tiver fé e conhecer o teu Deus, você vai pegar todas essas tuas características e vai transformar o teu lar numa bênção. Porque quando os teus filhos, quando o seu esposo vier trazer um problema, você fala, não, tem um Deus que cuida de nós. E nós vamos orar e vamos levantar um clamor e a mão dele virá sobre a nossa casa. E isso que hoje é um problema vai virar uma grande oportunidade de vitória. É isto que Deus tem feito conosco nesses 43 anos. Então, eu deixo essa palavra de amor. De amor. Jesus Cristo, que está aqui nesse lugar. Está aqui. Ele te trouxe aqui. E está dizendo assim para você, tem uma vida melhor do que essa que você está vivendo. Dinheiro não é tudo, bens materiais não é tudo isso é passageiro e efêmero. Agora, você poder chegar em casa e ter uma família unida, que se amam, e sentir a presença de Cristo no seu lar, não tem dinheiro que compre isso. Só quando nós reconhecemos que sem Deus não dá para viver. Feche os seus olhos, vou orar com vocês. Pai, aqui estão os teus filhos, Senhor. Tu me trouxeste aqui, Pai, nesta manhã, para falar da tua palavra. Pai, quantos talvez estão presos com o seu passado? Quantos estão sofrendo ainda pelo futuro que virá? Quantos, Pai, não conseguem viver nem bem o presente? Mas Tu me trouxeste aqui nesta tarde para dizer que Tu quer cuidar dos detalhes da vida de cada um deles, Pai. Eu não poderia falar isso se eu não acreditasse.
Pai, há 20 anos atrás tu me tiraste do meio científico para dizer que da minha vida tu iria cuidar, e tem sido assim, cada detalhe tu tem cuidado. E eu vim falar do que tu és, Pai. Eu vim falar de quem é o meu Deus, o que Ele pode fazer, o que Ele quer fazer. Pai, tu ama cada uma das vidas que aqui estão, cada família que está aqui representada. Se alguém entrou enfermo, Senhor, no nome de Jesus, enfermidade, terminou o teu tempo nesta vida, e ela saia daqui curada, seja nos ossos, seja no sangue, seja nos nervos, seja nos músculos, Pai, em nome de Jesus, toda enfermidade saia desta vida, e venha saúde para a glória do teu nome. Se entrou aqui alguém ansioso, angustiado, Senhor, sem saber o que fazer, sem saber que decisão tomar, aquieta este coração, Pai, aquieta este coração, e abrace-o, Senhor, com o teu abraço de amor, para que ele sinta o teu carinho, e sinta o teu braço se mover em direção à sua vida, à sua casa. Se alguém se separou, Senhor, e a família se rompeu, Pai, restaura novamente o amor e o perdão, Senhor, e restaura esta família, restaura esta casa, no nome de Jesus, Pai, porque o que tu uniu, não separe o homem, Senhor, mas que a tua bênção venha novamente sobre esta família, sobre esse casal, Pai, debaixo da tua glória, Senhor, debaixo da tua glória. Abrace cada um dos teus filhos, Pai, também os projetos que tu tem para esta empresa, Senhor, uma empresa que vai se tornar uma empresa missionária, que vai sustentar missionários, Pai, que vai sustentar a obra, não só no Brasil, mas em outros lugares. Pai, dá saúde aos teus filhos, dá sabedoria, dá graça aos que trabalham dentro desta companhia, os que estão, os novos que virão, Senhor, que as máquinas, Senhor, sejam mantidas, Pai, que as soluções venham do céu, Pai, que a tua graça e a tua sabedoria estejam em abundância, e aonde eles colocarem a mão e a planta do seu pé venha prosperar para a glória do teu nome, Senhor. Pai, que o novo ano seja um ano repleto das tuas bênçãos. Pai, não tem problema se os desafios se levantarem, eles vão se levantar, mas Cristo também vai se levantar no nosso meio, Pai. E o que é o impossível para Deus, o que é o impossível para o nosso Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, não é impossível para ti, Pai. Então abraça cada uma destas famílias, Senhor, abraça os seus filhos, dá-lhes saúde, dá-lhes prosperidade, e da tua graça, Senhor. Os que saíram dos seus lugares e vieram aqui, Pai, abraça-os com teu amor, Pai, que eles possam tomar a decisão de saber que tu quer cuidar dos detalhes. Tira a ansiedade do seu coração, tira toda a angústia, Senhor, Pai, tira todo o sofrimento pelo amanhã, que eles sintam segurança de saber que o amanhã não pertence a eles, o amanhã está na mão de Deus, e se estiver na mão de Deus, será o melhor amanhã, Pai. Eles não precisam sofrer pelo amanhã, mas eles aprendem a se entregar verdadeiramente, de espírito, de alma e de corpo, para Cristo Jesus operar e trabalhar na vida de cada um deles. Usa, Senhor, os teus filhos que aqui estão, com poder, dentro dos seus lares, nas universidades, Pai, no trajeto da volta e ida para sua casa e dentro da empresa, para a glória do teu nome. E que o novo ano seja um ano repleto, Senhor, do mover do braço de Deus sobre esta companhia, sobre estas famílias que aqui estão, sobre cada um dos teus filhos, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Como família, eu queria que você virasse para a pessoa que está ao seu lado, os que estão aqui à frente também vão fazer isso. Você pode dar um abraço sem pressa, né? A gente às vezes dá aquele abraço tão pressa, é um abraço de irmão mesmo, de irmã, não é aquele abraço, é rosto no rosto, pode pôr rosto no rosto. Você não vai deixar de ser homem não, para encostar o rosto no rosto. Deus os abençoe. Ô Milton. Ele veio para aqui hoje. Ai, ai.
¿Qué pasó? ¿Qué? A ver, acá.